Dicas para congelar bolos da confeitaria para cães e gatos. Bem-vindos! Nossa confeitaria aí cheia de dicas para você poder fazer o congelamento de forma correta e entregar um produto rápido, de forma prática e mais que tudo que o seu cliente se encante. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma participação especial, a Suzana França, fundadora da Pet Bistrô Confeitaria de Chapecó, aqui de Santa Catarina. A gente está pertinho, mas nem tanto assim, que Chapecó é um pouquinho longe. Então sejam bem-vindos para curtir um pouquinho, para ouvir um pouco das minhas dicas sobre congelamento de bolos e também para esperar a participação da Suzana hoje, para ela contar um pouquinho para nós como está sendo essa experiência de estar aí dentro da confeitaria Pet. Bem-vindos! Falar sobre congelamento de bolos. Carol, não é só congelar? Basicamente, é somente fazer o congelamento. Mas de que forma você vai conseguir otimizar o seu tempo, poder utilizar essas massas de forma muito rápida, prática e mais que tudo aí, poder ter várias opções para atender os seus clientes. O congelamento, ele é muito básico, mas tem muita gente que acaba aí pecando em pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença para você entregar esse produto, além de bonito, ele aí seguro para o pet e também com opções para atender melhor os pets e também os tutores, né? O congelamento de massas, como eu falei aqui, é só congelar, claro, né? Mas como a gente pode fazer isso de uma forma que a gente tenha vários tipos de massa de bolo, de vários tamanhos, que a gente faça um descongelamento rápido e que a gente consiga atender um cliente até mesmo no mesmo dia. O congelamento de massas, ele basicamente aí, ele pode ser feito diretamente em tamanho de camadas. Em vez de você fazer o congelamento de massas inteiras, né, você pode já congelar esse bolo em camadas. Isso vai fazer com que você consiga fazer o descongelamento de forma segura muito mais rápido, né? E também vai ficar muito prático para você fazer a montagem desses bolos. Os bolos, no geral, eles podem ser assados direto na forma do tamanho que você vai usar, ou então eles podem ser feitos em formas maiores e você pode fazer os cortes com os cortadores aí para ter muitas opções, né? Sempre trabalhem com o congelamento de massas que tenham mais saídas na sua confeitaria. Não adianta você fazer o congelamento de 10, 12 sabores de massa se você não tem demanda aí para tantos pedidos, né? Muitas vezes mais vale você apostar em apenas 1 ou 2 sabores para você ter congeladas, para você poder realmente atender de forma prática e você também não ter um produto que fique muito tempo no freezer, né? A minha indicação para qualquer massa no geral aí é 30 dias de congelamento, tá? O legal do bolo de aniversário que se o pet, né, acaba pedindo aí um bolo muito grande, você também pode indicar que o tutor faça o congelamento em pedaços já na casa dele, né? O que acontece? Muita gente acaba pedindo bolos muito grandes porque querem uma festa com uma mesa bem decorada, mas são pets pequenos e acaba não tendo o consumo todo daquele bolo. Quando você congela um bolo já recheado, com cobertura, o que vai acontecer? Quando você fizer o descongelamento, principalmente quando for com uma cobertura como um cream cheese ou se tiver uma ricota com iogurte, uma mistura de gelatina, quando você faz o descongelamento desse bolo, né, o bolo ele não vai ficar tão bonito, não vai ficar tão perfeito. Então, para você fazer o congelamento dele inteiro, descongelar já ele recheado com cobertura, não acaba sendo bacana porque você não vai conseguir entregar aí um resultado 100%, tá, do que você consegue tão bonito que pode ficar. Esses casos para congelar o bolo inteiro é apenas uma indicação para você fazer para o seu cliente, né, para ele não fazer aí oferecer uma grande quantidade de bolo e também poder
poder aí ter um petisquinho sempre no freezer. Eu sempre indico os meus clientes, quando pegam um bolo grande, ou então manter 3 dias na geladeira e ir consumindo, ou então fazer o congelamento em pedaços menores, que vai facilitar na hora de retirada do freezer, né? Fica muito fácil o tutor tirar um pedacinho, manter na geladeira e ir oferecendo aí durante 24 horas, né? No caso, para nós fazermos o congelamento dessas massas, quero falar um pouquinho de cada estrutura do bolo, desde a massa, do recheio, da cobertura, né? Mas falando primeiramente nas massas. Então, como eu comentei aqui, você pode sim fazer uma massa de bolo mais grossa, né, numa forma do tamanho que você desejar e congelar essa massa inteira. O que acontece? Como a gente faz o congelamento, uma estrutura que tem maior extensão, né, maior volume, acaba tendo mais umidade. Então, o descongelamento, ele precisa aí ser feito com mais atenção, sempre virando esse produto na geladeira para não umedecer as bases. A forma que eu gosto de trabalhar e acaba auxiliando muito, muito nos pedidos em cima da hora, são em camadas, como eu já falei aqui para vocês. Mesmo que a gente faça um bolo grande, em uma forma alta, a gente já faz os cortes, né? Aqui na Chef de Animale a gente trabalha sempre com 3 camadas, então tem 2 camadas de recheio, 3 camadas de massa. Então a gente já deixa os cortes prontos e faz o congelamento de forma individual. O que é o congelamento aí para a gente separar bem essas massas? A gente vai fazer o congelamento inicial dessas massas, elas todas separadas. Auxilia muito se você faz em uma forma, pode ser até mesmo nessa forma perfurada aí de biscoitos, que ela tem uma extensão bem grande, né? As tradicionais dos fornos, ela tem 45 por 45, então o tamanho dela é bem bacana. Você faz o congelamento das camadas separadas. Depois que ela congelar, com o plástico na base, com o plástico em cima, depois que ela fizer o congelamento, você consegue pegar essas camadas e colocar todas dentro de um saquinho. Também otimizando o espaço do seu freezer e podendo ter opções aí até mesmo de diversos tamanhos. Os bolos de maior saída aqui, né, na nossa confeitaria, são os bolos de 200 gramas. Então, basicamente, a gente tem de 2 a 3 opções de bolo congelados, né? Normalmente 2 opções salgadas e uma doce, nos tamanhos de 200 gramas. Nas formas quadradas, na forminha quadrada de 200 gramas, eu consigo também fazer o corte com o cortador redondo. Então, apenas com um tipo de massa, eu já consigo atender, né, 2 formas de bolos e ainda tendo uma variedade de pedidos. Então, se o meu cliente vem, né, no dia e quer um bolo, eu consigo oferecer as opções que eu tenho para atender ele da melhor forma. Além disso, a gente sempre tem uma massa salgada um pouco maior, que também, no caso aí de ter uma saída de um bolo, né, que seja um pouco maior, a gente já tem essa massa congelada, mas apenas bolos de 200 e 500 gramas. Saída dos bolos de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg é muito baixa perto das demais. Então, quando o tutor quer, mesmo assim, fazer uma festa maior, né, em cima da hora, a gente oferece um bolo pequeno, um bolo médio, e então cupcakes, quiches e demais itens que também a gente pode manter congelados. O recheio para esses bolos é muito fácil. Aí você ter uma opção de batata doce ou uma abóbora feita de forma congelada também. Purezinho já pronto, basta você descongelar e inserir na parte interna do bolo. A batata, como ela fica mais sequinha, mais consistente, né? É um tipo de produto que a gente consegue colocar no bolo até mesmo sem estar feito o descongelamento 100%, que é uma matéria-prima que você consegue moldar, né, e inserir na parte interna do bolo. A parte de coberturas, se vocês querem trabalhar com coberturas congeladas, nesse caso eu indicaria ser também a batata doce ou a abóbora, ou então você pode manter, né, na sua geladeira por até 5 dias aí as coberturas de cream cheese ou de ricota,
com iogurte, por exemplo. Quando você faz o congelamento, né, principalmente do cream cheese, o que acontece? Fica muita umidade dentro desse cream cheese. A estrutura dele acaba sendo um pouco modificada e ele vai ficar como se fosse assim com uns arzinhos dentro. Então, na hora que você vai fazer a bicagem dele, acaba não ficando uma bicagem tão bonita. Então, o cream cheese é um produto que eu não indico fazer o congelamento já para você deixar pronto para fazer essa cobertura. No caso da ricota com o iogurte, né, você pode fazer o congelamento desses dois ingredientes. Se você tiver o costume de adicionar gelatina, deixe para adicionar apenas no final essa gelatina, tá, pessoal? Apenas quando você fizer o descongelamento dessa base e depois misturar a gelatina. Porque quando você faz o congelamento da gelatina também, o resultado não fica como a gente espera, né? Então ficam aí pedaços muito gelatinosos para você bater e voltar à estrutura mais leve, com uma textura aí para você poder ou confeitar ou então espatular, fica bem mais difícil e o resultado também não fica muito bonito, né? Então aproveitem para fazer, deixar as coisas são formas mais práticas. O cream cheese ou a ricota com o iogurte são coisas rápidas e práticas de fazer. São produtos que você pode manter na geladeira e se eles não forem abertos, ele tem uma alta durabilidade também aí dentro da confeitaria pet. Então, otimize o seu tempo com ingredientes que são possíveis. Se você trabalha com os bolinhos, com os ossinhos em volta, os ossinhos é o detalhe mais simples aí de você ter pronto, né? Que são petiscos secos que eles têm uma durabilidade de 30 dias ou até mais, depende aí da sua fórmula e do seu processo. Então, são opções para você ter a pronta entrega, conseguir atender o seu cliente, né? Muito detalhe, a quantidade de massas produzidas, vão trabalhando de acordo com a demanda de vocês. E como eu comentei, você pode ter uma diversidade no cardápio, sim, pode, deve, né? Mas dentro da sua realidade. E para fazer o congelamento, não precisa fazer o congelamento de todos os itens que você tem no seu cardápio, pessoal. Basta aí você ter algumas opções, as que tem mais saída, tá? Apostem nas que tem mais saída. Como na chave de animais, gente, carne, fígado, frango, são os bolos de maior saídas na nossa loja, tá? Mesmo a gente tendo alguns bolos bem diferentes, é o que o próprio tutor acaba se familiarizando mais e acaba apostando. Então, usem esses produtos que têm mais saída para manter congelado e poder atender o seu cliente aí que deixou para a última hora fazer esse pedido, tá? Então, congelamento de massa, você fazer o congelamento individual é a forma mais prática para você escolher os pedaços de massa que você vai fazer. Então, vamos voltar nessa parte de cortes, né? Quando a gente faz aí cortando os bolos. Você pode fazer ele de uma forma grande. E um detalhe bem importante, ele não precisa ser alto para você cortar as camadas depois. Quando você vai fazer um bolo onde você vai usar os cortadores, a massa já pode ser do tamanho da sua camada. Porque daí basta você fazer os cortes dos bolos, esticar sobre uma forma com plástico, cobrir, fazer o congelamento. Depois disso, você retira do freezer, em torno de 2 horas mais ou menos. Você retira do freezer, coloca todos dentro de um saquinho, etiqueta com data de validade desse produto, quando você fabricou, e depois você armazena no seu freezer. Quando você precisar tirar para fazer 1, 2 ou 3 bolos, você vai pegar aí de acordo com a sua confeitaria. Claro, eu estou dando o exemplo aqui da Chef de Animale, onde a gente usa 3 camadas e 2 recheios, né? Mas aí você tem a possibilidade também de trabalhar apenas com 2 massas e 1 recheio. Então, sempre prestando atenção na altura desse bolo também, para você conseguir fazer o tamanho adequado, né, da sua massa. Se você fizer uma massa muito alta e quiser trabalhar com outras camadas, faça os cortes primeiro dos cortadores e depois vocês cortam a camada, tá? Não vão tentar cortar o bolo inteiro fazendo uma camada, que acaba sendo bem mais difícil. Então, detalhes aí que vocês podem moldar de acordo com a realidade de vocês
mas não deixe de ter aí um produto, um bolinho, uma massinha congelada com um recheinho que eu tenho certeza que vai ter cliente em cima da hora, que você vai querer atender. Pelo menos você tem um produto seguro, mesmo não tendo tantas opções assim para o cliente, ainda assim você vai conseguir atendê-lo, né? Formas práticas, umas dicas aí bem operacionais, né? Bem no fluxo da produção, para vocês entenderem que a gente consegue aí ter esse tipo de produto e demais petiscos também, né? Eu tô falando hoje dos bolos de aniversário, mas outros produtos que vocês consigam atender o seu cliente e, mais que tudo, aí para o pet poder fazer essa comemoração, seja de aniversário ou então outra data especial, né? E eu quero convidar agora a Suzana França. Ela é de Chapecó, Santa Catarina, e ela tem a Pet Bistrô Confeitaria. Queria chamar ela aqui para a gente conversar um pouquinho, ela me passar a experiência dela, me contar como está sendo esse mundo aí da confeitaria para ela e poder passar para vocês um pouquinho, né, de como está sendo tudo para ela. Deixa eu procurar ela aqui, chamar ela para entrar ao vivo comigo. Aqui. Online. Olha só, como o youtuber falando que sempre congela as massas. Depois que você já está na prática, né, e entende quais são os produtos aí que a gente tem mais saída, é muito mais prático você fazer já entendendo também os tamanhos da saída desses produtos. Olá! Bom dia, Suzana, tudo bom? Bom dia pessoal, tudo bem? Que prazer te receber aqui. Estamos Eu pertinho, também. mas não tanto, né? É, dá uns 700 quilômetros de distância, 600 quilômetros de distância. Vou te contar que eu não conheço Chapecó, meu marido é de lá, né? Daí, no caso, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de ir para Chapecó, acredita? Um lugar lindo e maravilhoso. Pois é, minha sogra mora aí, por sinal. Que legal. E aí, Suzana, me conta um pouco há quanto tempo você é a fundadora da Pet Bistrô Confeitaria? Então, eu estou há 8 meses com a Pet Bistrô. Fazem 10 meses que eu comprei o curso. Eu fiquei em torno de 60 dias só nessa parte de estudo, né? Uhum. Estudar e conhecer o segmento para não ter problemas mais tarde, né? Da fabricação. Então, eu fiz 60 dias de estudo e aí eu abri o CNPJ nesses 60 dias e comecei a trabalhar. Com 25 dias de trabalho, meu esposo abandonou o trabalho dele e veio trabalhar comigo. Uau! Ele abandonou uma empresa, 15 anos trabalhando numa empresa, ele abandonou tudo e veio trabalhar comigo. Hoje ele cuida de toda a parte da área comercial, de vendas e marketing, redes sociais, então esse é todo o trabalho dele. E eu cuido da produção. Uau, que legal! É Eu muito. vi que vocês já estão, estava olhando o Instagram de vocês, claro, né? Eu vi que vocês já estão com várias empresas também revendendo os produtos. Hoje nós temos 32 empresas que revendem o nosso produto. Uau, que Isso bacana! só na Todas na nossa cidade. região? Só na cidade a princípio, porque meu esposo não conseguiu sair e fazer a região ainda, né? Mas assim, nós temos muitos clientes fixos e além desses 32 revendedores. Até o posto de combustível já é nosso revendedor também. Uau, que bacana! Nossa, estou fazendo um trabalho comercial aí bem bacana, hein? Gostei de ver. Meu marido está dedicado, então, na parte comercial. Que bom, né? Poder aí ter essa parceria, né, Suzana? Porque a gente escuta tantos casos aí que a própria família acaba não vendo, né, as possibilidades desse mercado tão encantador, né? E fico muito feliz aí de você, junto com o seu marido, estar visibilizando tudo isso, né? O quanto esse mercado está crescendo e vocês junto aí, em apenas 8 meses, tendo 32 empresas, é um case muito legal, hein? Vocês estão de É, parabéns.
O que a gente trabalha, assim, a gente trabalha com muito propósito e dedicação no trabalho, porque eu acho que é isso, né? A gente sabe aquela frase que dizem assim, só no dicionário o sucesso vem antes do trabalho. E isso é a maior realidade, sabe? O que que acontece? A confeitaria, ela é um sonho, né? Mas ela é muito trabalhosa. A gente tem que entender isso. É uma coisa que tem dias que você fica o dia inteiro em pé, você trabalha muito. E você tem que fazer muito teste para que lá na frente não dê o problema, né? Porque você está ocasionando o problema pro amor da vida daquela família, né? Então, Não assim, deixa de ser muitas vezes um filho, né? Então, eu sempre é, tenho essa visão, sabe, Suzana? Porque a gente também, como tutores, né, de pet, a gente sabe qual é a importância deles na nossa vida, né? E tudo que a gente não quer que um pet passe mal, né? Ocasionado aí vindo de um petisco ou de uma alimentação. então, a Pet Bistrô, ela vem trabalhando também muito com eventos, porque você tem que procurar uma forma de divulgar o nome da tua empresa. Visitando, você divulga? Divulga. Você tem dinheiro para TV? Não tem. Que quem começa, começa pequeno. Nós começamos comprando cortador, gente. Comprando, juntando um dinheirinho para comprar o rolo. Então, foi desta forma que a gente foi crescendo. Então, nós começamos a fazer eventos. Em novembro, nós fizemos a primeira caminhada Chapecó. Nessa primeira caminhada, nós tivemos 192 cachorros inscritos. Fora quem Bastante. foi sem se inscrever, né? Então, deu quase 400 pessoas no evento. E agora, nós fizemos o primeiro Carnapete. Deu 105 cachorros. Então, assim, eu Uau, acho que bastante. Os eventos são bem movimentados aí, que bem legal. movimentados. Então, assim, eu acho que você tem que buscar alguma forma. Ah, eu tenho tempo para fazer evento, meu esposo tem. A gente não tem tempo. A gente não conseguiu nem Nunca. visitar a região. Mas você precisa, é desta forma que você vai divulgar. E é isso que eu percebo. As cidades, elas não têm um evento, um atrativo para o cachorro. E a família busca algo que o cachorro faça parte, né? Cada vez mais, né, desde espaços pet friendly ou então espaços aí que a gente consiga ter um local para eles, né, até mesmo dog parks e a própria prefeitura hoje, né, Suzana, acaba tendo que se integrar nesse movimento também Isso. porque as pessoas querem algum tipo, não só de evento, mas espaço que também a gente consiga recepcionar eles juntos, né? E assim, ó, o Natal, por exemplo, o nosso Natal, eu ouvia as pessoas falando assim: olha, é o teu primeiro Natal, você vai vender 20, não pense que você já vai sair vendendo 50 panetones, canetones. E eu fiz um propósito. Eu disse: não, eu vou vender. Eu comprei 200 formas, eu vou vender 200. Eu vendi quase 400 canetones. Ai, que delícia! Foi um sucesso por quê? Porque eu acreditei no meu produto, eu acreditei no meu negócio. Então, assim, a pessoa precisa acreditar no que ela está trabalhando e com positividade, sabe? Realmente acreditar, fazer e sair vender. Vender, você vai produzir, você vai crescer. Mas tem que tirar o medo disso. Eu percebo que as pessoas têm muito medo. Na nossa comunidade, ela é um sonho, a nossa comunidade. Foi o que tirou muito o meu medo do começo. E hoje eu percebo que as pessoas entram com esse medo. E esse medo ele tem que acabar. Ele tem que sair. Você tem que acreditar no teu negócio, no teu produto. Não concordo, perfeito, Suzana. E assim, o que acontece muitas vezes, o medo vem da falta de experiência, de não entender como funciona o produto, e tudo isso só vai acontecer se, claro, como você segue seu caminho de estudos, de testes, né, de entender o que que o mercado está pedindo. Às vezes as pessoas querem uma fórmula mágica, né, Suzana? Mas não existe. É estudar, você entender o que você está trabalhando, saber fazer o certo, e a partir daí, você tendo os primeiros pontos, fica muito mais fácil, você naturalmente vai perdendo esse medo, né? O medo, ele é bom desde que seja para você ir medindo os seus passos, né? Mas o medo que você não consiga ir para frente acaba atrapalhando demais. E eu vejo muitos alunos exatamente com esse medo que você está falando. E a falta de experiência. Só que assim, Suzana,
Muita gente tem medo, mas também quer fazer um bolo, um bolinho de aniversário e quer vender direto aquele bolo, você me entende? Então, assim, a pessoa não tem nem segurança no que está fazendo, né? É, E é claro que a pessoa vai ficar com medo de entregar. Eu também ficaria, eu não entregaria, né? Mas, enfim. Então, se você toma esses cuidados, essa segurança que você vai tomando na medida do seu caminho, acaba se tornando muito mais fácil a gente entender que vai ter pets que não vão comer, né? Que vai ter exatamente. pets, você vai chegar, vai oferecer, o pet vai virar para o lado, você vai começar a ver que alguns pets são mais seletivos, às vezes o ambiente não é um bom ambiente, principalmente nesse caso de eventos, né, Suzana? Você já deve ter passado por isso. Tem pets Já. que não querem comer. Então você tem que arrumar uma forma de fazer aquele tutor levar para casa aquele produto para conhecer. E acaba aí sendo a própria experiência que vai poder aí nos dar como seguir esses caminhos. Exatamente. Sabe que nos eventos a gente distribui muita amostra de petisco, e nós percebemos isso. Inclusive, os nossos revendedores comentaram que a pessoa levou a amostra, deu para o cachorro comeu, ou o gato, né? Que nós temos o petisco de gato, o gato comeu e aí ele voltou a comprar lá no nosso revendedor. Então, isso é legal e a gente participa. Gostar, na verdade, assim, eu não gosto muito de participar da feira, mas a Uhum. feira me traz visibilidade para o cliente e ele vai buscar lá no revendedor. Por que que você trabalha uma semana toda? Aí você tem que tirar um sábado, um domingo e ser feirante. Você tem que ser feirante, você tem que ir para a feira. É fácil? Não é. Mas esse primeiro ano, nós estamos há 8 meses. O primeiro ano é isso. O primeiro ano chegou o Natal, é comprar cortador de biscoito de Natal. Aí você está terminando de pagar o biscoito de Natal, chegou a Páscoa. E veio o Carnaval. O Carnaval aqui no Sul é muito fraco. Então, não Uhum. precisei comprar nada de Carnaval, mas eu fiz o cupcake. Mas agora, para Páscoa, eu tive que comprar os cortadores. Então, assim, esse primeiro ano é o mais difícil, né? Porque você está comprando tudo. Nos próximos, vai ser tudo mais leve. Você já tem, né? Essa parte de equipamentos, utensílios, acaba sendo um dos maiores investimentos, né? Os utensílios acabam sendo um pouco mais em conta, visando aí a parte de equipamentos, né? Mas a questão de embalagens, tudo isso custa muito, né, Suzana? E eu vou confessar para você também que, como eu sou mais a produção, essa parte de eventos, né, também acho muito cansativa. Não a parte de estar no evento, porque quando você está no evento passa tão rápido, parece uma coisa assim que vai toda a preparação para o evento, né? Além de a gente fazer esse cronograma, fazer todo o checklist, o que que vai levar, não poder faltar nada, né? Ele acaba aí te demandando, além de tempo, uma energia muito grande. Mas o resultado dos eventos são sempre fantásticos, né? E assim, Suzana, a gente fala assim, né? Mais para frente fica mais fácil, a gente pode falar para as outras pessoas irem da empresa, mas eu e a Betina tem uma coisa que a gente aprendeu é que ou eu ou ela precisa estar junto nos eventos, sabe? Porque as pessoas, além da gente ter uma experiência, ter essa transparência para poder passar para o tutor, né? As pessoas gostam de ver quem está na produção ou quem está totalmente dentro do negócio presente nesses eventos, sabe? Então, uma coisa que a gente aprendeu que é sempre muito diferente dos eventos quando uma de nós está lá. Não por ser eu ou a Betina, né? Mas por ser o dono do negócio, você entende? Tipo, quem é o dono do negócio aposta muito mais e convence muito mais porque tem muito mais segurança, né? Então, mesmo sendo muito cansativo, os eventos são necessários e são aí os que trazem um resultado de imediato. Esse marketing boca a boca, ele é incrível. Acaba sendo imediato mesmo. Então, assim, a partir do momento que a gente faz um evento num sábado ou num domingo, segunda ou terça-feira, parece assim que o movimento muda muito, sabe? Então, apostar nesse tipo. Quero saber de você, Suzana. Então, como que é o nome do seu marido? Diego. O Diego. Suzana e o Diego, qual a maior dificuldade que vocês entraram aí, desde que vocês entraram na confeitaria Pet? Meu relógio está falando. A maior dificuldade
eu acho que nós tivemos buscar os clientes, buscar uma relação. Aonde está esse cliente? Aonde estão os pets da tua cidade, sabe? Eu acho que essa foi a maior. E você engrenar. Porque é difícil você acordar de manhã e falar assim, a partir do momento que você começa a empreender, é você que manda no teu negócio. Então, você criar uma rotina, eu acho que foi a maior dificuldade. Rotina de produção e a rotina de vendas e buscar o cliente. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que a gente sentiu. E você, Suzana, voltando um pouquinho, eu também não estou perguntando, mas você já trabalhava com confeitaria? Você já tinha aí essa familiaridade com a cozinha? Eu amo cozinhar, mas eu cozinhava para nós humanos e nunca fazia biscoito, por exemplo, nunca fiz bolacha. Pão, bolacha, nunca fiz isso. Bolo, eventualmente um bolinho bem simples. E eu trabalhava na área, eu tenho uma outra empresa que eu faço processo para PCD. Então eu trabalho com as 12 concessionárias fazendo processo para PCD. É uma área totalmente diferente. E hoje, quando as pessoas sabem que eu virei uma confeiteira pet, eles falam, "Mas nada a ver o que você fazia processos. E a paixão, né? Eu acho que cada entrega de bolo, cada festa que os meus clientes postam, a alegria e o carinho que eles recebem faz com que vocês tenham satisfação e cada vez queira mais. É muito gratificante também. Eu adoro esse momento. Eu até hoje, Suzana, faço questão aí de fazer pelo menos a maior parte dos confeitos, né, das escritas com alfarroba nos bolos. Porque eu gosto muito desse momento de receber uma foto e falar, eu lembro, eu que escrevi o biscoito, sabe? Saber que a gente está presente. Ou então uma coisa que vocês vão passar nos decorreres dos anos aí, todo ano você vê o nome daquele pet, sabe? Aquela idade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A gente tem pets aí que estão fazendo o 10º aniversário com a gente. Às vezes não são nem clientes, que são clientes de alimentação natural ou são clientes aí que pegam biscoitos regularmente, mas todo ano a gente vê o mesmo nominho em cima do bolo. Então essa gratificação é imensa, Legal. imensa mesmo, né? Ver todo esse processo aí, acompanhar, né, o crescimento dos pets e da família. Daí a família tem um bebê, daí você vê que aquele bebê está cada vez crescendo mais, né? Então essa Legal. medição do tempo e saber da confiança que os tutores têm no nosso trabalho, né? Também, assim, é a parte mais feliz do nosso negócio, com certeza, sabe? E eu, assim, no primeiro mês nós pegamos uma. Eu acho bem importante falar sobre a responsabilidade técnica, né? No primeiro mês a gente estava desesperado, porque aqui na nossa região não tem ninguém, né? Então, eu tinha que ter alguém. Então, nós pegamos uma médica veterinária recém-formada. E essa médica veterinária, ela não tinha noção de nada, só clínica. Então, assim, foi muito difícil. Nós ficamos com ela 6 meses, pagamos todos os meses, mas a gente tinha um nome, a gente tinha alguém. Mas isso nos fazia mais leve, mas não nos ajudava em nada. E a partir de janeiro, agora, nós pegamos uma responsável técnica que ela é formada em nutrição pet. Então, ela é nutricionista da nossa cidade. Então, ela já tem noção de tudo. Inclusive, eu divido receitas com ela. Agora nós vamos começar a produzir, a partir de março, alimentação natural. Por quê? Porque ela tem os pacientes dela, né? Então, nós precisamos trabalhar com esse nicho de mercado também. Então, quando você tem alguém que trabalha no segmento de alimentação de pet, é tudo diferente. Vocês trocam figurinhas e isso é incrível. Então, se for para pagar hoje uma responsável técnica, pague alguém que vá te auxiliar na tua cozinha. Porque a gente não tem prática nessa cozinha. E assim, ó, eu não posso te chamar a todo momento e ficar conversando contigo. Eu preciso de alguém que eu pague e esse alguém me auxilie. Auxilie, né, de É, uma forma direta, né? Por isso que sempre nós temos essas indicações para vocês que moram em cidades menores. Gente, qualquer açougue, qualquer supermercado precisa de um responsável técnico. Às vezes, não como o caso da Suzana, achar alguém que já esteja, né, no ramo de nutrição animal, que, é claro, acaba sendo muito mais fácil, né? Mas pelo menos entender desse processo,
como funciona, né? Porque como você falou, ter alguém para assinar traz aquela segurança que a gente tem alguém, mas também se não é uma pessoa que esteja aí agregando, que esteja somando no seu negócio, às vezes vale a pena procurar uma pessoa que você gaste um pouco mais, né? Mas que ela te traga aí também informações, desde receitas, ou até mesmo parte de boas práticas, né? Controle de qualidade. Então, tem diversos pontos aí que essa pessoa, ou ela precisa te auxiliar, né? A intenção não é que ninguém fique gastando dinheiro para apenas ter uma assinatura, né, Suzana? Que, infelizmente, a gente sabe que tem bastante disso também na parte humana, né? É. Infelizmente, né? E me Legal, conta olha. quais são os planos. Então, daqui, agora em março, vocês já começam com a alimentação natural. E a partir daí, vocês vão entrar, então, em outra linha também, trabalhando já em parceria com essa veterinária. É isso? É isso, mas agora a parceria começa com essa veterinária e alguns da região também. Eu tenho alguns parceiros já da região para alimentação natural, mas tudo é medo, né? Nós trabalhamos no medo. Ai, mas eu não estou conseguindo nem dar conta, é muita festa, né? A gente faz em Aham. torno aí de 25 a 30 festas por mês. Então, e além disso, os petiscos. Eu tenho que atender 37 parceiros com produção de petiscos. Então, tudo é o medo. Então, assim, por isso que é interessante você ter o responsável técnico, porque ele vai olhar de fora. Você precisa de alguém que olhe de fora o teu negócio. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, mas eu tenho que comprar a seladora é cara, e eu tenho que mandar fazer etiqueta, porque eu tenho que comprar os pacotinhos, e você quer seguir um padrão. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, não, a gente vai começar a fazer da marmitinha. Marmita fit, sabe aquela marmitinha fit? Aham. A gente não vai fazer no saquinho, a gente não vai comprar seladora. Nós vamos fazer na marmitinha fit, que é o que já se usa hoje aqui. E Até vai porque eu tenho entendendo o mercado, as necessidades, né, Suzana? O caso das marmitinhas são bacanas porque você pode até mesmo porcionar, né, no próprio potinho, né? O grande problema da marmitinha é a questão de espaço de armazenamento. Mas isso também é uma coisa fácil de você otimizar e fazer uma logística onde você atenda os clientes de uma forma semanal ou quinzenal, né? Existem várias formas aí de você moldar até com que você faça um capital aí, tenha, né, um rendimento disso para poder aí apostar e investir também um pouco mais nessa questão de embalagens, de equipamentos, né? Você tendo uma responsável técnica, deixa o teu trabalho mais seguro e também para o tutor, né? Então, você já fazendo o mesmo processo de fluxo de produção, tomando os mesmos cuidados de higiene, né? Tudo isso que você já vem tomando, a parte da alimentação natural, você tem que pensar que vai ser só mais um produto, é, né? Você tem então, uma e receita a seguir, né? nós temos um espaço, já fizemos orçamento para a fábrica. Então, nosso futuro é construir a nossa fábrica. Temos o espaço, temos o orçamento, então Ah, vamos trabalhar para realizar esse sonho, porque ter um espaço separado da casa, porque hoje esse espaço que a gente tem aqui é o espaço que a gente tem dentro da casa, é o espaço só da fábrica, mas é sim. uma parte da garagem que nós pegamos para fazer, entende? Então, assim, hoje esse espaço está ótimo, ele é perfeito, mas não é ainda a nossa fábrica que a gente sonha em ter, sabe? Que seja um espaço exclusivo. Ah, mas é assim que começa, né, Suzana? Eu tô vendo aí que vocês já estão muito à frente em apenas 8 meses, tá? Nessas experiências que a gente tem aí de alunos, questão de 8 meses, vocês estão realmente de parabéns. Dá para ver que vocês estão preocupados mesmo com os tutores, com os clientes que são os pets, né? E isso também nos traz aí um alívio muito grande de ver que tem pessoas que estão tentando fazer da maneira certa, né? Deixa a gente muito orgulhosa e sempre, parece que é um pedacinho da gente, sabe, Suzana? Que legal, que legal. Mas se o convite de que você vier conhecer, vier visitar sua sogra, conheça a nossa fábrica. Ou sim, ela acaba vindo mais para cá, né, para vir para Balneário,
mas uma hora assim, eu já acabei indo bem próximo daí, mas a gente se encontrou em outro lugar. Mas eu tenho muita vontade de conhecer Chapecó. Vamos ver aí se esse ano eu vou até aí também visitar, fazer uma visita para minha sogra na casa dela, que eu nunca fui, acredita? Só ela que veio para cá. As pessoas daqui gostam de praia, algumas. Algumas, né? Aqui também, eu vou te falar que tem bastante gente que mora aqui, não é muito fã, não. Suzana, Legal. muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite hoje. Estou muito feliz de ouvir a história de vocês, você, do Diego. Espero que vocês tenham aí um sucesso grandioso. Vocês estão percorrendo o caminho do jeito que tem que ser. E quero desejar aí que o futuro, né, numa próxima, a gente possa conversar e quem sabe já vocês dentro da fábrica de vocês, viu? Gratidão, gratidão mesmo, tá? E vamos lá, vamos ter foco e acreditar que a gente pode. É A só gente isso que está pode. faltando. A gente pode, é só você acreditar que você consegue. Eu fazia processo para PCD, gente. Eu tô aqui, eu tenho uma fábrica, E eu tô desespero. produzindo. Isso pra mim não vai. Então tá, gente, sucesso para todo mundo, sucesso para vocês. Muito bom essa parceria e vamos seguir em frente, vamos ser sucesso cada vez mais. Beijo grande a todo mundo que participou aqui com a gente. E logo mais eu vou escolher mais alguém aqui para vir também a gente apresentar um pouquinho da confeitaria Pet. Legal, beijo, beijo. Beijo, Suzana. Beijo, Diego. Sucesso para vocês. Boa quinta-feira, pessoal. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. tchau.